para vocês o ciclo do ácido cítrico, que foi que a gente viu hoje, tá? Ele vai iniciar, então, com o acetil-CoA, quando se une com o oxalacetato, tá? E quando ele se une com o oxalacetato, ele nos gera quem? Ele nos gera o citrato. Esse citrato, através de uma outra enzima, vai nos gerar o isocitrato. O isocitrato, através de uma enzima, nos gerará o alfa-cetoglutarato. O alfa-cetoglutarato, ele vai se oxidar e vai nos gerar... vou colocar mais para baixo. O alfa-cetoglutarato, ele vai se oxidar e vai gerar o nosso succinil-CoA. O succinil-CoA vai nos gerar o nosso succinato. O succinato gera o fumarato. O fumarato se hidrata, gera o malato. E o malato se oxida e gera o nosso oxalacetato de novo, tá? As enzimas que nós tínhamos como enzima que participavam dessa reação, que unia o acetil-CoA com o oxalacetato, se chamava citrato sintetasa, tá? A próxima enzima que tem importância pra gente aqui vai ser a enzima que vai transformar o isocitrato em alfa-cetoglutarato, que vai ser a nossa isocitrato desidrogenasa, tá? A outra enzima que vamos ter vai ser a nossa alfa-cetoglutarasa desidrogenasa. A próxima vai ser a succinil-tiogenasa. A outra que nós vamos ter aqui vai ser a succinato desidrogenasa. A que vai transformar o fumarato em malato vai ser chamado de fumarasa. E a que transforma o malato em oxalacetato vai ser a malato desidrogenasa, tá? Bom, aqui as enzimas que vocês precisam realmente saber vão ser essas duas que eu vou marcar para vocês, tá? Essas daqui são as mais importantes que vocês mais precisam saber. Claro que tem mais 50 mil, deixa eu colocar um ponteirinho, mais 50 mil enzimas nessa região, nesta região, aqui, por todo o ciclo. Mas o que eu quero que vocês saibam aqui, nesta reação, neste ciclo do ácido cítrico, é essa enzima aqui, que é a isocitrato desidrogenasa, tá? Que vai ser a enzima marca-passo da nossa reação. Então, vamos colocar aqui. Escrever de verde. Enzima marca-passo, tá? Então, a nossa enzima marca-passo vai ser chamada de isocitrato desidrogenasa. Vou colocar aqui para vocês. Isocitrato desidrogenasa. Essa enzima marca-passo, essa isocitrato desidrogenasa, ela vai ter moduladores positivos e ela vai ter moduladores negativos, tá? Os moduladores positivos e os moduladores negativos dessa enzima marca-passo, vocês precisam sim ou sim saber, tá? Então, os moduladores positivos dela vai ser o NAD oxidado, vai ser o ADP e o AMP, tá? Já os moduladores negativos dela vai ser o NAD, se aqui está oxidado, nós vamos ter o NAD reduzido. Vamos ter também, se aqui nós temos moléculas com baixa energia, nós vamos ter aqui uma de alta energia. E o outro modulador negativo vai ser os prótons, tá? Vai ser um hidrógeno, os prótons. Bom, vamos começar agora. Já temos os componentes do nosso ciclo, já temos as enzimas que participam aqui desse nosso ciclo, temos a nossa enzima marca-passo e temos a regulação dela, com os seus moduladores positivos e os seus moduladores negativos. Se ela tem modulador positivo e modulador negativo, que tipo de enzima ela é? Vou deixar para vocês me
responderem isso, fica como questionamento, como revisão, tá? Que tipo de enzima é, se ela tem modulador negativo e modulador positivo, ok? Vamos lá. Quando o acetil-CoA se une com o oxalacetato através da citrato sintetasa, vai nos gerar quem? O citrato. Beleza. Esse citrato, ele vai se transformar em isocitrato. E esse isocitrato, através da enzima isocitrato desidrogenasa, que é a nossa enzima marca-passo, ele vai se oxidar. Se eu for oxidar um substrato, automaticamente eu preciso de cofatores reduzidos. Deixa eu pegar uma outra cor aqui para ir fazendo para vocês. Eu vou precisar de cofatores reduzidos. E aqui, nessa reação, eu vou usar um NAD, tá? Então, eu vou usar um NAD oxidado. Para quê? Para eu poder oxidar esse isocitrato, transformar ele num alfa-cetoglutarato e, automaticamente, como eu usei um cofator oxidado, eu vou acabar reduzindo ele, tá? Nessa reação, eu acabo perdendo uma molécula de carbono, tá? Eu faço o quê? Eu reduzo essa molécula. Essa molécula aqui tem quantos carbonos? Ele tem 6 carbonos. Então, quer dizer que eu vou acabar oxidando ele, e quando eu acabo oxidando ele, eu perco um carbono aqui nessa minha reação. E quando eu perco um carbono, esse meu carbono vai ser perdido através de CO2, de dióxido de carbono, tá? O que acontece? Esse meu alfa-cetoglutarato, ele também vai acabar se oxidando. E para eu oxidar esse meu alfa-cetoglutarato, o que vai acontecer? Eu preciso usar um cofator oxidado. Um NAD oxidado. Para quê? Para eu reduzir ele. Porque se eu reduzo um cofator, eu vou acabar oxidando esse meu alfa-cetoglutarato. E aqui eu perco um carbono também, que eu tinha 6 carbonos, eu vou acabar ficando com 4 carbonos aqui no meu succinil-CoA. Se eu perco um carbono nessa reação, eu vou acabar gerando também uma molécula de dióxido de carbono, tá? Nesta reação e nesta reação, eu acabo utilizando cofatores oxidados, tá? E esses cofatores oxidados, eles vão se reduzir. E quando eles se reduzem, eu acabo gerando também uma molécula de CO2, ok? Bom, gerei o meu succinil-CoA, que vai ter quantos carbonos? Que vai ter 4 carbonos agora. Essa minha molécula esse meu succinil-CoA, ele vai gerar agora uma molécula de GTP. Através do quê? Através da minha succinil-tiogenasa, tá? A única coisa que vocês precisam saber aqui nessa reação é que o succinil vai me gerar uma molécula de GTP e vai se transformar em succinato, tá? Esse succinato, ele também vai se oxidar. E eu vou utilizar um outro cofator aqui nessa minha reação. Eu vou utilizar agora o FAD oxidado para mim transformar ele no FAD reduzido. Então, vou utilizar o FAD oxidado e ele vai acabar se reduzindo porque o que eu fiz aqui com o succinato? Eu acabei oxidando ele. E quando eu acabo oxidando ele, eu transformo ele em fumarato, tá? Esse fumarato, através da fumarasa, ele vai acabar se hidratando. E quando ele se hidrata, ele se transforma em malato. Esse malato, ele vai se oxidar de novo. E para ele poder se oxidar, eu vou utilizar um cofator novamente, que vai ser o NAD oxidado, obviamente. E esse NAD oxidado vai acabar se reduzindo. NAD reduzido, tá? E esse NAD... Vou colocar mais isso aqui. E esse NAD reduzido, o malato foi, então, oxidado, se transformando agora no oxalacetato, tá? Que é o produto final desse nosso ciclo do ácido cítrico. Porém, ele também é o nosso substrato inicial do próprio ciclo, por isso que é um ciclo, tá? O que a gente vai ver agora? A gente vai ver os pontos de fuga, que é outra coisa que importa, e importa bastante para vocês na hora da prova. Nossos pontos de fuga vai ser o oxalacetato, vai ser o citrato, vai ser o alfa-cetoglutarato e vai ser o succinil-CoA, tá? Vou escrever agora com outra corzinha, com verde. O oxalacetato, quando ele foge aqui desse nosso ciclo, ele pode acabar indo para o ciclo, para outro ciclo, né? Para outra via, para se transformar em glucosa, tá? É a coisa principal que vocês precisam saber daqui. O citrato, ele pode participar basicamente de 3 coisas, que é a síntese de ácidos graxos, participar da síntese de
terol e também na atividade da fosfofrutoquinasa 1, da FFK1, tá? Outro elemento que pode fugar aqui do nosso ciclo vai ser o alfa-cetoglutarato, para formar glutamato, que vai ser o neurotransmissor mais abundante no nosso sistema nervoso central. E também o nosso succinil-CoA, ele pode fugar do nosso ciclo, para participar da síntese do grupo E, tá? Então, basicamente, é isso o que vocês precisam saber. Quais são os produtos, que eu vou escrever para vocês aqui embaixo, como que inicia, para que serve, quais são os pontos de fuga, quem é a enzima marca-passo e como que ela é regulada, tá? Então, quais são os pontos de fuga? Qual que é a enzima marca-passo? Enzima marca-passo. Quais são os produtos? E o balanço energético. Energético, tá? Vou escrever para vocês aqui quais são os produtos, então, aqui deste nosso ciclo. Vou pôr em vermelho. Os produtos que a gente vai ser 3 moléculas de NAD reduzido, uma de FAD reduzido, 2 de CO2, 1 GTP e 1 oxalacetato, tá? Vamos fazer agora o nosso balance energético da via. Cada NAD vale 2,5 ATP. Como eu tenho 3, eu vou ter automaticamente 7,5 ATP aqui, tá? Cada FAD gera 1,5 ATP e cada GTP me gera 1 ATP. Então, 7,5 mais 1,5, vou colocar aqui para vocês, balanço energético. 7,5 mais 1,5, aqui, junto esse daqui, gera 8, mais 1, 9 e mais 1, 10. Então, nosso balanço energético vai ser de 10 ATP, tá? É isso aí. Os produtos vocês têm aqui, balanço energético, fizemos a conta. A enzima marca-passo vocês têm aqui, com os moduladores dela, porque não é só a enzima marca-passo que vocês têm que saber como é que ela é regulada, tá? E quais são os produtos finais que eu acabei escrevendo aqui por extenso para vocês, tá?